Oi, pessoal. Hoje, a gente mergulha no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E ele já começa, assim, com uma tensão no ar, né? Com certeza. Uma tensão bem clara entre as tradições religiosas da época e o que Jesus ensinava. Diretamente. Exato. E esse capítulo, sabe, ele vai fundo na questão do que é pureza de verdade. O que é ser puro ou impuro? Jesus contrasta muito o ritual externo com o que está lá dentro, no coração da gente. Sim, a coisa pega fogo logo no começo. Chegam os fariseus e mestres da lei lá de Jerusalém. Uhum, a elite religiosa, digamos. Isso. E eles vão direto ao ponto. Por que seus discípulos comem com as mãos impuras? E aqui impuras não é sujeira comum, né? É não seguir a lavagem cerimonial. Exato. Aquela tradição dos anciões, né? Lavar as mãos de um jeito específico, lavar copos, jarras, era um ritual importante para eles. E a resposta de Jesus? Ele não entra na questão da higiene. Não mesmo, ele vai direto na ferida. Cita o profeta Isaías, diz que eles honram a Deus com os lábios, tipo, superficialmente. Mas o coração O coração tá longe. Eles os chamam de hipócritas, né? é forte. E a crítica principal é essa: vocês deixam de lado o mandamento de Deus para seguir regra de homem, tradição humana. E o exemplo que ele usa, o do Corban, é muito esclarecedor, né? Nossa, demais. Porque mostra como uma tradição que talvez até começou bem intencionada virou uma desculpa. Alguém podia declarar seus bens como corban, ou seja, uma oferta dedicada a Deus. E com isso ficava, tipo assim, desobrigado de ajudar os pais financeiramente, se precisassem. Exatamente. Na prática, anulava o mandamento de honrar pai e mãe. E Jesus fala na lata: vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Pesado, né? Muito. Mostra o perigo da religiosidade virar só fachada, sabe? Esconder a falta de ética real. Aí, depois dessa discussão, Jesus chama a multidão para perto e lança uma ideia que devia soar muito radical para a época. Uhum. Ele diz: olha, nada que entra numa pessoa pode torná-la impura, É. mas o que sai dela, isso sim a torna impura. Isso vira de ponta cabeça toda a lógica deles de pureza ritual, né? Comida, contato. Totalmente. E depois, mais reservadamente, ele explica isso melhor para os discípulos. O argumento é simples: a comida entra, vai para o estômago, é eliminada. Não contamina o eu interior, o coração. E tem aquela observação no texto, né, que o próprio Marcos coloca. Sim, com isso Jesus declarou puros todos os alimentos. É um parêntese editorial, mas uau! Impactante. O foco muda 100%. A impureza não vem de fora, vem de dentro. E a lista que ele dá do que vem de dentro. É. A lista é longa e assustadora, né? Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios. Cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Jesus conclui: todos esses males vêm de dentro e tornam um homem impuro. Fica muito claro. A verdadeira contaminação é moral, ética, vem do coração. Precisamente, não está no prato nem na mão que não foi lavada do jeito certo. Está nas intenções, nas palavras, nas ações que nascem de um coração que não está legal. Depois desse confronto sobre as tradições judaicas, Jesus ele meio que atravessa fronteiras, né? Vai para a região de Tiro. Sim, uma área predominantemente gentílica, não judaica. E lá acontece aquele encontro marcante com a mulher cirofenícia, grega, o texto diz. Uhum. Ela não era judia. E a filha dela estava sofrendo muito, possuída por um espírito mau. Ela vai até Jesus, pede ajuda, e a resposta inicial dele é desconcertante, né? É, aquela metáfora do pão das crianças, que não deveria ser dado aos cachorrinhos, parece que ele está estabelecendo uma prioridade para Israel. Mas a mulher, a resposta dela é genial. É incrível. Cheia de fé, de humildade, mas também de uma persistência inteligente. Sim, senhor, ela diz. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Que resposta! Ela não nega a afirmação dele, mas usa a própria imagem para pedir pela compaixão que transborda, pelas migalhas da graça. E funciona, né? Jesus fica admirado com a fé dela. Totalmente. Ele diz: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. A cura acontece à distância. Mostra que a fé,
A fé rompe barreiras étnicas, né? O acesso à graça não era exclusivo. Exatamente. A fé foi a chave ali. Daí Jesus continua a viagem, passa pela região de Decápolis, que também era mais gentílica, Uhum. e levam até ele um homem que era surdo e tinha dificuldade para falar. E o jeito que Jesus o cura é bem particular, né? Bem diferente. Muito. Ele não cura na frente de todo mundo. Leva o homem à parte. Isso, e usa gestos muito físicos, muito táteis. Põe os dedos nos ouvidos do homem, Cospe, toca a língua dele olha para o céu, dá um suspiro profundo, e diz a palavra em aramaico, efatá, que significa... abra-se. E na mesma hora, os ouvidos se abrem, a língua se solta e o homem começa a falar perfeitamente. É uma cura muito pessoal, quase íntima, né? Sim. E, de novo, Jesus pede para não contarem a ninguém. Mas não adianta, né? Não adianta. Quanto mais ele pedia sigilo, mais o pessoal falava. A multidão ficou mais ligada. O texto diz que eles comentavam: ele tem feito tudo muito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Era impossível conter o impacto daquilo que eles viram, né? A admiração era enorme. Então, para a gente amarrar as pontas desse capítulo, é impressionante como Jesus redefine fronteiras, né? Sim, várias delas. A fronteira entre o puro e o impuro, mostrando que o que importa é o coração, não o ritual externo. A fronteira entre judeus e gentios, com a fé da mulher Ciro-Fenícia e a cura em Decápolis. Exatamente. E a fronteira entre a tradição humana e a vontade de Deus, desafiando regras que se tornaram mais importantes que os mandamentos. Fica claro o poder e a compaixão de Jesus, que vão além de qualquer barreira cultural ou expectativa religiosa da época. E isso nos leva a pensar, né? Se Jesus coloca tanta ênfase no que sai do coração como a fonte da impureza, como é que a gente pode olhar para as nossas próprias vidas hoje? Será que as nossas ações, as nossas palavras no dia a dia, elas realmente refletem as intenções mais profundas que a gente diz ter? Boa pergunta. Ou será que às vezes existe uma distância, uma dissonância, sabe? Entre o que a gente guarda aqui dentro e o que a gente mostra para o mundo? Fica aí a reflexão.